Um grande abraço para você ligado na tela da Diário do Brasil TV. Começando mais um Diário do Brasil nesta terça-feira, dia 23 de julho. Vamos conferir os destaques desta edição. Os destaques da Câmara desta segunda-feira. Tem também a dengue, que continua sendo um problema na saúde pública aqui, inclusive com baixa adesão do grupo vacinal. E começa hoje a terceira edição do Torneio Internacional de Polo Aquático da ABDA. Isso e muito mais você confere aqui no Diário do Brasil, que volta já. Meio-dia e 2 minutos, começando o Diário do Brasil. E a gente começa a edição de hoje com o que foi pauta, Que foi pauta da 25ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Bauru. Quem traz mais pra gente é o jornalista José Eduardo Amantini. Os vereadores derrubaram o veto da prefeita Sueli Rosim ao projeto que proibia as queimadas em Bauru. Essa proposta, de autoria do vereador Júnior Locadora, foi aprovada por unanimidade pelos parlamentares, mas foi vetada integralmente pelo Executivo. Na sessão de ontem, eles votaram o parecer da Comissão de Justiça da Casa, que considerou o veto da prefeita ilegal e inconstitucional. O placar foi 14-1 favoráveis ao parecer do colegiado. Agora a proposta volta para a prefeita a fim de que seja realizada a promulgação. Se isso não acontecer em até 2 dias úteis, caberá ao presidente da Câmara, Júnior Rodrigues, sancioná-la. Outros assuntos também foram discutidos na tribuna da Câmara. O vereador Pastor Bira chamou a atenção da sociedade e das autoridades para uma maior reflexão sobre fatos que deveriam causar indignação, mas que estão fazendo parte do cotidiano da população. E o que me fez me preocupar, inclusive por conta da restrição também eleitoral, é fazer um pensamento para todos nós que já estamos na vida pública e aqueles que ainda entrarão. Porque a normalização, a normatização, a relativização das relações e a perda da capacidade de indignação quando a coisa sai da mão tem sido cada vez mais raro. A família, que deveria ser um dos últimos redutos ou reservas morais, nós estamos perdendo. E não é normal que alguém morra esperando socorro. Não é normal que alguém tenha o seu tratamento que vai garantir a sua vida lhe negado ou mesmo retardado, se tempo é tudo que essa pessoa não dispõe. Então tudo isso me faz pensar, como ente público, o que é que eu estou fazendo praticamente ou efetivamente para que a sociedade se torne melhor. Então, foi mais uma reflexão e eu transfiro essa reflexão para a população de Bauru, porque está tudo normal, está tudo bem, está tudo caminhando dentro daquilo que a gente entende que é uma sociedade equilibrada e com regras de convivência bem estabelecidas. Eu não vejo assim. Já a vereadora Estela Almagro relembrou do plano de governo da então candidata a prefeita Sueli Rosim em 2020, principalmente na área da saúde. Para a parlamentar, não houve avanços e também faltou transparência da atual gestão. Veja, quando a legislação eleitoral exige, na verdade, que os candidatos, os pré-candidatos, inclusive, façam, o registro dos seus programas de governo, isso tem um propósito, não é o da mera propaganda eleitoral, é o de se firmar um compromisso com a população. Quando esse compromisso é desrespeitado ou não é cumprido, é importante que a gente possa, ao final de cada mandato, estar apresentando esses itens e poder discutir e polemizar sobre esses itens. A prefeita tem um programa de governo absolutamente superficial em todas as áreas, não é? É o típico programa de governo de quem não esperava vencer um processo eleitoral. É muito raso em quase todos os pontos. Mas hoje, o debate sobre a saúde pesa muito sobre o que está acontecendo na cidade de Bauru, principalmente com os últimos óbitos. A prefeita calçou o seu programa de governo em 6 itens, onde ela faz destaque para levantamento e diagnóstico das unidades básicas de saúde, para a transparência das filas, e a agilização deste processo de filas no âmbito da saúde municipal, e também um compromisso de ampliar-se o número de vagas, sobretudo de UTIs, para você evitar aí as tragédias que nós temos vivido. Isso tudo fracassou, isso tudo não existe na prática. Pelo contrário, nós colocamos aqui que do ponto de vista da publicidade e da transparência, a única preocupação que a prefeita teve foi com as suas redes sociais. Com o sistema de saúde que ela chamou de saúde online, ela deixou a saúde offline, do ponto de vista do interesse da população em acessar dados.
O advogado Felipe Augusto Caetano Sancho foi empossado ontem como novo procurador legislativo da Câmara de Bauru. Ele veio de Poços de Caldas, Minas Gerais, e assumiu o cargo após ter sido aprovado em concurso público do Legislativo Municipal. Ele falou de sua experiência jurídica na área e de sua expectativa quanto ao novo emprego. Eu sou especialista em Direito Público, mestre em Direito Constitucional e já atuo na área pública desde o ano de 2007, então já se vão aí alguns anos. Esse é o 5º ou 6º município que eu estou trabalhando com a assessoria jurídica, como procurador, assessorando nessa área pública, e tive a felicidade de ser aprovado no concurso aqui de Bauru para procurador legislativo na Câmara. Então, a partir de agora, servindo aí ao município de Bauru, a população de Bauru. Eu fico feliz com o desafio. A Câmara Municipal, Poder Legislativo, eu já trabalho há 6 anos, anteriormente, desde 2007, trabalhando no Executivo, então tenho um bom conhecimento dessas duas áreas e, na verdade, escolhi o Legislativo. Desde que comecei a prestar concurso, eu sempre quis o Legislativo, porque eu gosto realmente do direito constitucional, gosto dessa área do controle de constitucionalidade e vejo como uma oportunidade, ainda que seja um âmbito político, um campo político, meu papel é puramente técnico. Eu leciono nessa área aí já há 12 anos, então é uma área que eu tenho aí uma certa intimidade e prazer assim, nesse trabalho com projetos de lei, com essa questão direta do município, do atendimento da população. Então estou feliz aí, mudando agora minha residência, vindo para Bauru. Na edição de ontem, falamos das convenções partidárias, que vão acontecer aí nos próximos finais de semana. A atualização fica por conta dos partidos republicanos PRD, PRTB, PP e Avante, que vão realizar convenções no mesmo evento do PSD, o partido da prefeita Suelen Rosim, justamente para consolidar a chapa que visa a reeleição de Suelen. As convenções acontecem então neste sábado pela manhã. Quem também anunciou a data de sua convenção foi o PSB, com reunião marcada para o sábado da outra semana, dia 3. E começou nesta semana e vai até 22 de agosto o prazo para eleitores interessados em alterar temporariamente sua sessão ou local de votação para estas eleições. Para isso é preciso fazer a solicitação junto à Justiça Eleitoral, mas vale destacar que essa medida vale apenas para mudanças para sessões localizadas no mesmo município em que o eleitor esteja inscrito e que também atenda um dos seguintes critérios: estar em prisão provisória ou ser adolescente em unidade de internação, ser militar, agente de segurança pública ou guarda municipal em serviço, pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida, indígenas quilombolas, integrantes de comunidade tradicional ou residentes em assentamento rural e, por fim, ter cargo na Justiça Eleitoral, seja de juiz, juiz auxiliar, servidor da Justiça Eleitoral e promotor eleitoral. Mesmo no inverno e com a escassez de chuvas, a dengue continua sendo um problema na saúde pública bauruense. Em meio a tudo isso, até ontem, inclusive, somente 2.816 doses de vacina foram aplicadas nos grupos prioritários. Nesse período de inverno, a escassez de chuva fez o número de casos de dengue diminuir. Contudo, até o momento já foram 7 óbitos. Estamos com a chefe de Vigilância Epidemiológica, a Isabela Gagliardi, para falar para nós quais são as recomendações e como está o processo da vacinação da população. Até o momento, quantos casos são suspeitos, qual a probabilidade para os próximos momentos, assim, para os próximos dias? Temos em Bauru 12.553 casos confirmados da doença, 7 óbitos e 9 óbitos em investigação. É importante falarmos que até pela diminuição da chuva, os casos também diminuíram. Isso é importante a gente ressaltar, mas que a população não pode deixar de ter um cuidado específico. Então, como cuidar dos locais onde as águas ficam paradas, como plantas, vasos de plantas, pneus, a própria geladeira que acumula água e outros demais locais que possam ter essa facilidade de ficar água parada. E como é que está funcionando a vacinação? Até o momento são para crianças e adolescentes. Fala um pouquinho sobre a importância dela. A vacina é realizada para todas as crianças de 10 a 14 anos, os adolescentes. Todos os serviços de saúde têm a vacina disponível. No site da prefeitura tem os horários, que é liberado, que a sala de vacina fica em aberto.
Pessoas que tiveram dengue têm que esperar 6 meses para a vacinação, e importante a gente falar também que são 2 doses para a gente completar o esquema, que são 2 doses, a primeira e a segunda dose após 3 meses. Lembrando que a vacinação ela não impede a pessoa de pegar a dengue, o que impede é não criar os criadouros, né? Exatamente, a vacinação ela vai nos ajudar com 90% de formas graves e 80% né, do desenvolvimento da doença. Lembrando que a gente tem 4 tipos de vírus, né? Que a gente escuta as pessoas falarem muito, já tive dengue 5, 6 vezes. Não, o máximo de vezes que a gente pode ter dengue são 4 vezes, que é o DEM 1, DEM 2, DEM 3 e o DEM 4. No município de Bauru este ano, nós temos a circulação de dengue 1 e também de dengue 2. Então, por isso a importância da vacinação. Para relembrar a população, ficar atento aos sinais da dengue, fala um pouquinho dos sintomas. Sintomas mais rotineiros, como febre, dor de cabeça, vômito, dor no corpo, né, são sintomas da dengue clássica, diríamos assim. Mas acho que a gente tem que pensar muito nos sinais de alarme, que a gente tem um pensamento da dengue hemorrágica, que era um termo utilizado no passado, e até nos faz remeter a dengue com sangramento. E, na verdade, antes de termos o sangramento, a gente vai passar por diversos sinais de alarme, como queda de pressão, dor abdominal, vômitos consistentes, respiração ofegante, né, dificuldade para respirar, o coração acelera, que são sintomas da desidratação, que consequentemente vai gerar o sangramento, né, o possível sangramento. Então, quando a gente chega no sangramento, a gente já está numa fase mais avançada da doença. Então, é por isso reconhecermos o nosso corpo, os sinais que ele está dando de alarme para chegar numa gravidade. E a gente volta a falar da privatização da Sabesp, promovida pelo governo do estado de São Paulo. É porque o governo paulista encerrou ontem o processo de privatização da maior companhia de saneamento básico do Brasil, contabilizando uma perda de pelo menos 4,5 bilhões de reais aos cofres públicos. O valor da perda é de quase 1/3 dos 14,8 bilhões arrecadados com a privatização. A conta considera o valor pelo qual as ações da Sabesp foram vendidas na privatização e a atual cotação do papel dela na Bolsa de Valores de São Paulo. Na privatização, as ações da companhia foram vendidas a R$ 67,00 cada uma. Hoje, na Bolsa, essa mesma ação vale R$ 87,00. Especialistas do setor afirmam que essa diferença de preço criou uma situação absurda. Nela, a gestão do governo Tarcísio de Freitas vende a ação num dia e no dia seguinte o comprador pode revendê-la e lucrar 30%. Agora é hora e vez de conferir como fica o tempo para esta terça-feira. O tempo segue estável em Bauru e nas cidades da região nesta terça-feira. O céu é limpo com poucas nuvens, com predomínio de sol durante o dia e não há previsão de chuva. Os ventos são fracos e a umidade relativa do ar varia de 15% a 30%. Devido aos baixos índices de umidade, principalmente no período da tarde, é recomendado continuar bebendo mais água. Já as temperaturas máximas continuam em ligeira elevação. Em Bauru, a mínima atingiu 14 graus e a máxima prevista é 30 graus. Segundo a meteorologia do IPMET-UNESP, as demais cidades da região do Centro Paulista também seguem um padrão de variação de temperatura e umidade, com um céu limpo, tempo seco e sem previsão de chuva. Rápida parada no seu diário e na volta tem o torneio internacional de polo aquático. Começa hoje na BDA. Agora 12h15, não sai daí, a gente volta já. Agora 12h18, de volta com o Diário do Brasil. Nesta terça-feira, abrem as inscrições para o processo seletivo do programa Universidade para Todos, o ProUni, para o segundo semestre já deste ano de 2024. Os interessados em participar do processo seletivo terão até sexta-feira para acessar o Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, que é o acessounico.mec.gov.br, e concorrer a uma das 243.850 bolsas oferecidas nesta edição. Para participar do processo seletivo, é necessário que o candidato tenha
participado ali do Enem nas edições de 2022 ou 2023, obtendo nota mínima de 450 pontos na média das 5 provas e nota acima de 0 na redação. É também necessário que o candidato se enquadre nos critérios socioeconômicos de renda familiar per capita de até 1,5 salário mínimo para bolsas integrais e 3 salários mínimos para bolsas parciais, e que esteja cadastrado no login único, do governo federal, que pode ser feito no portal gov.br. Agora a gente confere as vagas de emprego para Bauru nesta semana. As vagas desta semana do Emprega Bauru são para costureira ou costureiro, porteiro, eletricista predial, ajudante de eletricista, operador de injetora de plásticos, mecânico automotivo, auxiliar administrativo, auxiliar de produção, operador ou operadora de caixa, ajudante geral, auxiliar administrativo financeiro, videomaker, analista de tráfego, técnico instalador, designer de sobrancelha, vendas por telefone, vendedor ou vendedor externo, operador de centro de usinagem, vaga noturna, operador de centro de usinagem, vaga diurna, salgadeiro ou salgadeira, petisqueiro ou petisqueira na linha frita, assistente administrativo, auxiliar de limpeza, tosador, atendente, auxiliar de copeiro, educador social demanda, promotor de vendas com moto, repositor, recepcionista em clínica médica e odontológica, vendedor interno, vendedora, auxiliar de vendas, lavador de artefatos em tapeçaria, supervisor de estoque, analista fiscal, carpinteiro, armador, vendedora, soldador trainee e auxiliar de montagem e revestimento. Para se candidatar às vagas do programa desenvolvido pela SEDECOM, as inscrições devem ser feitas somente pelo endereço sites.bauru.sp.gov.br/Emprega Bauru. O Banco Central divulgou alguns ajustes para aperfeiçoar os mecanismos de segurança do Pix, visando combater fraudes e golpes. Entre as novas regras está o limite em R$ 200 para operações em que o dispositivo de acesso eletrônico não esteja cadastrado no banco. Quando houver a mudança para um celular desconhecido, o limite diário de transações instantâneas via Pix não poderá ultrapassar R$ 1.000. Para valores acima, o novo dispositivo de acesso ao Pix, seja celular ou computador, ele deverá ser previamente cadastrado pelo cliente bancário para realizar as transferências, como nos casos em que o usuário mudar de aparelho, inclusive. A exigência de cadastro, ele se aplica apenas a aparelhos que nunca tenham sido usados para iniciar uma transação Pix, a fim, inclusive, de não causar inconvenientes aos clientes que já usam um dispositivo eletrônico. O BC também anunciou a criação do Pix automático, a ser lançado em junho do ano que vem, que é uma modalidade que visa facilitar pagamentos periódicos, como mensalidades, serviços de streaming, contas, entre outros. E agora, falando de esportes, porque os Jogos Olímpicos de Paris começam já nesta sexta-feira. E a delegação brasileira vai para as competições com 276 atletas. E pela primeira vez, a mulherada será maioria. Serão 153 mulheres, representando 55% do total da delegação. E não apenas para competir, mas para brigar por medalha. Entre os destaques tem Ana Marcela Cunha, em busca do segundo ouro na maratona aquática, Bia Ferreira, bicampeã mundial de boxe e prata em Tóquio, tem Ana Sátila nas competições da canoagem slalom, Nathalie Mulhausen, que foi ouro no PAN
né, disputa na esgrima. Tem, claro, Rebeca Andrade, né, tricampeã mundial e ouro em Tóquio na prova de solo da ginástica artística. Tem Babi Domingos, entre as melhores da ginástica rítmica. Tem a judoca Rafaela Silva, que é bicampeã mundial e ouro nas Olimpíadas do Rio de Janeiro. Tem a campeã mundial e prata em Tóquio no skate, nossa fadinha, né, Raíssa Leal. A tenista Bia Haddad Maia, também atual número 22 do ranking mundial. A nova geração da seleção de vôlei, bicampeã olímpica. Além de Martine Grael e Karina Kunze, que são bicampeãs olímpicas na vela. Será que a gente vai ter mais conquistas das mulheres nesses jogos? Nomes é o que não faltam, né? E por falar em mulheres, hoje acontece a grande decisão da Liga de Basquete Feminino. Sampaio e César Araraquara definem quem sai como campeão deste ano da LBF. A partida começa às 9 horas da noite na cidade de São Luís, a capital do Maranhão. E a gente fica no basquete ainda, porque o Bauru Basquete anunciou agora há pouco a renovação do Brabo, viu? Alex Garcia fica por mais uma temporada no Dragão, aos 44 anos. Alex é uma liderança dentro e fora da quadra, ainda em alto rendimento na equipe e está entre as maiores referências do basquete nacional. Não à toa, foi escolhido para ser o logo do NBB, do Novo Basquete Brasil. Mesmo nascido em Orlândia, e depois de ter se destacado em Ribeirão Preto e ser campeão brasileiro pelo Brasília, é inegável a relação do Alex com o Bauru e com o Bauru Basquete. E aí, com o Alex, o Dragão chega a 10 atletas anunciados até aqui, os armadores Bright, Davi Rosseto e Dan Giacom, Alex Mogi, Pedro Infante e Gustavo Santana nas alas, Gemerson Maciel e Felipe Cardoso entre os pivôs. Além, é claro, do técnico, o Paulo Jaú. A equipe bauruense estreia no Campeonato Paulista no dia 1º de agosto, contra a Liga Sorocabana no Panela de Pressão. E a Associação Bauruense de Desportos Aquáticos vai realizar entre hoje, dia 23, e sábado 27, a terceira edição do Torneio Internacional de Polo Aquático. O terceiro torneio internacional de polo aquático vai acontecer na Associação Bauruense de Desportos Aquáticos entre os dias 23 e 27 de julho. Estamos com o Vinícius Marques, que é coordenador geral da BDA, para falar para nós como é que vai funcionar essa competição. Bom, ela tem esses 5 dias aí de competição. Tem o grupo feminino, a parte feminina, a competição feminina e o masculino, dividido em 4 grupos. E aí as fases finais ali na sexta-feira e sábado de manhã e as finais à noite. A categoria é a Sub-15, mas quais países vão integrar essa competição? Nós temos um time da Argentina, um time do México e há diversos times aqui do Brasil mesmo. Quais horários que vão acontecer as competições, já que é aberta ao público? O que é que vai ter para quem vier assistir? Entre as 9 da manhã até as 9 da noite vai estar rolando o jogo aqui. E é só entrar, entrada gratuita, só entrar e para assistir a molecada competindo. E as premiações vão ocorrer durante toda a competição ou vai ser gradativamente ou só no final? Como é que vai ser? As premiações são no final, no sábado à tarde, quando vai acontecer as finais do feminino e as finais do masculino. E aí logo após cada final tem a premiação para os times. Então convida a população para vir assistir. É só chegar aqui. Rua Fábio Geraldo, 212, só chegar para assistir. E para encerrar o jornal de hoje, danos à natureza têm sido cada vez mais frequentes. Por conta disso, alguns setores da sociedade têm olhado com cada vez mais atenção para a sustentabilidade. Entre eles, a construção civil. A cada dia, o nosso planeta grita por socorro. Dados mostram que os seres humanos vêm causando mudanças no meio ambiente há pelo menos 10 mil anos. E metade desses danos vem ocorrendo nos últimos 100 anos. Reflexos de desmatamentos, por exemplo, têm sido cada vez mais visíveis. Um exemplo são as recentes enchentes que mataram cerca de 170 pessoas e deixaram outras 600 mil desabrigadas em 470 cidades do Rio Grande do Sul. Diante destes números, a tendência tem sido uma procura cada vez maior por práticas sustentáveis. Um setor que tem procurado cada vez mais adotar as práticas sustentáveis em suas ações é o da construção civil. Dados apontam que o setor teve um crescimento de 40% em construções verdes residenciais
indo de 8 para 20 empreendimentos sustentáveis no país. Essa construção, localizada no bairro Jardim Planalto, em Bauru, é um exemplo dessa busca. O Ricardo é diretor da construtora responsável pela obra e explicou quais medidas sustentáveis vêm sendo adotadas para trazer mais conforto e ajudar a natureza. Na obra em si, a gente tem a utilização de produtos que são feitos a partir de materiais recicláveis, né? Como, por exemplo, todos os nossos rodapés são feitos a partir do reaproveitamento do PET, das garrafas PET, do descarte de material de isopor. Esse material também ele é reciclável, ou seja, uma vez arrancado, ele pode ser descartado de forma correta e reaproveitado, né? Se tornam novamente rodapés, se tornam novamente peças para uso também. A mesma coisa acontece com o piso dos apartamentos, né? Que são em vinil, mas esse material vinílico, uma vez retirado e descartado adequadamente também, ele se torna novamente material para aproveitamento. Então, a gente sempre procura dar preferência a esse tipo de material, naquilo que é possível. Além dos apartamentos, a energia solar foi escolhida para trazer mais sustentabilidade no dia a dia dos moradores. Na análise feita por ele, essas ações devem ser a tendência para o futuro da construção civil. São medidas que boa parte das empresas tem adotado já, né, grande maioria, e que vão cada vez mais acontecer, porque a indústria também vem pesquisando cada vez mais a questão do reaproveitamento, né? O descarte de materiais é feito de maneira muito seletiva, então a gente tem um mínimo de descarte. Uma parte desse descarte a gente até reaproveita, por exemplo, descarte de pedaços de blocos, de rebocos. Então a gente tritura esse material e usa isso no solo cimento para fazer base de subsolos, né? Então tudo que a gente pode agregar, né? Para um prédio desse, ele tem um conjunto de captação de energia solar que é para gerar energia para o condomínio, diminuir a taxa de condomínio, quer dizer, beneficia o comprador e traz economia em termos de energia na utilização do prédio, né? Mas não é só no resultado final de uma obra que o meio ambiente é lembrado. O Marcos é técnico de segurança e explica que esse assunto também é trazido durante a construção das edificações. O desafio maior é a conscientização sempre dos nossos colaboradores, né? A intenção nossa é sempre, desde o início da obra, desde a parte da fundação, trabalhar com sustentabilidade, reduzir os resíduos, né? Ou os resíduos que a gente tiver, a gente transformar, reutilizá-los, e a gente precisa muito da colaboração dos colaboradores para isso acontecer. Então, o foco meu aqui como técnico de segurança e da construtora em si é capacitar os funcionários, treinar, orientar, para que eles tenham a consciência de reutilizar o material, de cuidar do meio ambiente de uma parte geral. Então, a gente pega desde o começo ali, né, desde o início da obra, sempre, toda semana, fazendo um DDS, conscientizando o pessoal sobre, desde do básico, né, manter uma luz apagada, não deixar uma torneira aberta, até os resíduos maiores que a gente gera na obra ser descartado da maneira correta. E o impacto dessas ações não atinge só os colaboradores da obra. Se a gente pegar a questão da sustentabilidade num conceito geral, a gente sabe que isso gera, a gente está falando de custo, né? Está falando de sociedade, está falando de recurso. Então, trabalhando dessa maneira, conscientizando e fazendo a nossa parte, a gente diminui esse impacto para a sociedade. Como eu disse, o descarte de resíduo, por exemplo. A gente tem empresas contratadas que fazem o descarte correto desse material, impedindo que fique jogado por meio das ruas aí da cidade, que pode gerar, né, lixo, gera doenças, pode gerar animais, peçonhentos, tal, que implica diretamente com a sociedade da nossa cidade. Então, essas são formas que a gente age para evitar esse tipo de coisa. E o Diário do Brasil desta terça-feira fica por aqui. Para rever as reportagens, acesse nossas redes sociais. Camila Fernandes traz mais informações para você na edição da noite. Obrigado pela sua companhia, tenha uma ótima terça-feira e até amanhã.